Fala galera, tô eu aqui de novo, Edilson, mais uma vez no Ovami. Tô aqui para resolver aquele exercício de matemática. Se você gosta do nosso canal, deixa o like aqui embaixo do vídeo, se inscreve e acompanhe mais vídeos que estão por vir. Então, bora pro exercício. No ano de 2017, 22 alunos do EPICAR foram premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. Desses alunos, 14 ganharam medalhas, sendo 3 alunos do terceiro esquadrão, 9 do segundo esquadrão e 2 do primeiro esquadrão. Os demais receberam menção honrosa, sendo 2 alunos do terceiro esquadrão, 4 do segundo esquadrão e 2 do primeiro esquadrão. Para homenagear os alunos premiados, fez-se uma fotografia para ser publicada pelo Nascente V em uma rede social, admitindo-se que, na fotografia, os alunos que receberam menção honrosa ficaram agachados, sempre numa única ordem, sem alteração de posição entre eles, à frente de uma fila na qual se posicionaram os alunos medalhistas, de modo que, nesta fila, as duas extremidades foram ocupadas somente por alunos do segundo esquadrão que receberam medalha. Os alunos do primeiro esquadrão que receberam medalha ficaram um ao lado do outro. E os alunos do terceiro esquadrão que receberam medalhas ficaram também um ao lado do outro. Marque a alternativa que contém o número de fotografias distintas possíveis que poderiam ter sido feitas. Belezinha, pessoal? Vamos resolver o exercício então? O exercício ele nos diz o seguinte, que 14 alunos foram premiados com medalha da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, sendo 3 alunos do terceiro esquadrão, 9 alunos do segundo esquadrão e 2 alunos do primeiro esquadrão. Ele também nos diz que houveram alunos que receberam menções honrosas, sendo 2 alunos do terceiro esquadrão, 4 do segundo e 2 do primeiro esquadrão, totalizando 8 menções honrosas. O exercício logo em seguida, ele nos diz que o pessoal do terceiro esquadrão que recebeu medalha, eles ficaram sempre posicionados um ao lado do outro na hora de bater a foto. E que o pessoal do primeiro esquadrão ficaram sempre posicionados também um ao lado do outro na hora de bater a foto. Isso se tratando do pessoal que ganhou as medalhas. Isso aqui são as menções honrosas. Logo em seguida, o exercício nos diz que esses alunos que receberam as menções, as medalhas, eles vão bater uma foto e ele nos pergunta de quantas formas diferentes é possível que as fotos sejam batidas. Só que o que ele também nos diz? Ele diz que os alunos que receberam as menções honrosas, eles vão ficar ajoelhados numa fila da frente. Então imagina que aqui atrás sejam os alunos que receberam as premiações que estejam em pé. Esses são os medalhistas. E esse aqui, que é o pessoal mais ajoelhadinho, vai ser o pessoal que recebeu as menções honrosas. O pessoal que recebeu as menções honrosas, o exercício nos diz que eles sempre vão estar na mesma posição e que eles não vão permutar entre si, ou seja, eles não vão trocar de posição. Então imagina que o fotógrafo falou, ó, fulano de tal vai ficar nessa posição, outro vai ficar nessa posição, outro aqui, outro aqui. O pessoal das medalhas, eles podem trocar de posição entre si para bater a foto. Mas o pessoal das menções honrosas sempre vão estar na mesma posição, certo? Com essa informação em mente, para a gente calcular a possibilidade de fotos, a gente vai simplesmente ignorar essas informações que a gente tem relacionadas às menções honrosas. Porque se eles vão estar sempre na mesma posição e eles nunca vão trocar, a possibilidade de fotos, se a gente for analisar só isso aqui, seria apenas uma, correto? Então, se a gente trabalhasse com esses valores, a gente estaria fazendo confusão. Essa informação é uma pegadinha, porque são informações adicionais desnecessárias. Então, a gente vai simplesmente apagar essas informações, porque a gente não vai trabalhar com elas. Ok? Bem, agora a gente tem 14 alunos medalhistas. Então, eu vou marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vou colocar mais um de cá, 14, certo? E ele nos diz que aqui nas extremidades, obrigatoriamente tem que ter alunos do segundo esquadrão. Então não é do terceiro, não é do primeiro. Nessa ponta e nessa ponta vão ter 2 alunos do segundo esquadrão. Como eu tenho 9 alunos no segundo esquadrão, as chances de escolha que eu tenho aqui são 9. E as chances de escolha que eu tenho aqui são 8. Porque se eu escolhi um aqui, eu já não vou poder escolher o mesmo para cá. Se a gente quiser alternar, colocar 9 aqui, 8 aqui, não tem diferença. Só aqui então a gente já tem 9 vezes 8,
que é igual a 72. A gente já tem aqui 72 possibilidades de fotos diferentes. Porque mesmo que se eu dissesse que aqui as pessoas elas não vão trocar de posições, que elas sempre vão ficar nas mesmas posições, só pelo fato de que eu tenho 9 escolhas para essa posição aqui, que são as pessoas do segundo esquadrão, e 8 para aqui, já seriam 72 fotos diferentes. Então, vamos guardar essa informação aqui. Vamos guardar a informação, 72 fotos diferentes, só com essa informação, certo? O exercício ele nos diz que o pessoal do terceiro esquadrão, que é 3 pessoas, eles sempre vão estar juntos na hora de bater a foto. Então, eles podem ser 3 pessoas que vão estar aqui, 3 pessoas que vão estar aqui, ou 3 pessoas que vão estar aqui. Eles podem permutar de lugar, mas eles sempre vão estar um do lado do outro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Vamos chamar o pessoal do terceiro esquadrão, eu vou marcar desse lado aqui. O pessoal do terceiro esquadrão vai ser o elemento A, certo? O elemento A tem 3 pessoas, então eles sempre vão estar um do lado do outro. Imagina que esses 3 podem estar aqui, aqui, aqui. Eu tenho 3 pessoas que, apesar de estar sempre um do lado do outro, eles podem permutar de lugar entre si. Pode ser que aqui eu tenho o João, a Maria e o Kleber. E aqui eu tenho o Kleber, a Maria e o João. Ou então eu tenho a Maria, o Kleber e o João. Certo? Então, por mais que eles estejam sempre um do lado dos outros, a gente tem permutações entre eles. Então, como é que a gente descobre essas permutações? Para a primeira posição, eu tenho 3 opções. Para a segunda posição, 2 opções. E para a última posição, eu tenho 1 opção. Isso porque são apenas 3 alunos que ganharam medalhas no terceiro esquadrão. Isso aqui é a mesma coisa que 3 fatorial. 3 fatorial é igual a 6, certo? Então, eu vou marcar aqui que o terceiro esquadrão, que é o elemento A, ele permuta entre si 6 vezes, ou seja, 6 vezes são 6 possibilidades diferentes de se tirar uma foto só com a permutação do terceiro esquadrão entre si. A gente nem está levando em consideração que eles podem permutar de lugar. Certo? O pessoal do primeiro esquadrão, eles também permutam entre si. Só que o primeiro esquadrão só tem 2 pessoas. Então, segundo esquadrão, deixa eu fazer diferente aqui. O segundo esquadrão, vou chamar ele de elemento B, certo? O elemento B tem 2 posições. 2 pessoas, as possibilidades que eu tenho para a primeira posição são 2, para a segunda posição é 1, que é a mesma coisa que 2 fatorial. Certo? Então eu tenho 2 fotos diferentes que podem ser batidas só com a permutação entre as pessoas do segundo esquadrão. Eu nem estou considerando que elas podem estar aqui, 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 aqui. Eu estou apenas permutando entre elas. Se eu posso permutar 6 vezes as pessoas do terceiro esquadrão e 2 vezes as pessoas do segundo, eu já posso fazer uma multiplicação aqui de 6 por 2. Porque se eu tenho aqui o elemento A e eu tenho aqui o elemento B, aqui eu tenho 6 opções de foto. Aqui eu tenho 2 opções de foto. Mas eu posso trocar a posição entre eles em diversos lugares. Então, 6 vezes 2, isso aqui já vai dar 12. Certo? Vamos anotar aqui então, que a gente já tem. Vou marcar esse 12 aqui, porque depois a gente vai trabalhar com essas informações. O 72, o 12. Agora, o que acontece? A gente tem também, aqui ainda sobraram 7 alunos do segundo esquadrão. Eu usei um aqui e um aqui, mas sobraram 7 alunos do segundo esquadrão. Então algumas pessoas vão cometer um erro bem básico aqui, dizendo que da mesma forma que o pessoal do terceiro esquadrão permutou entre si 6 vezes, porque é 3 fatorial, e o pessoal do primeiro esquadrão 2 fatorial, então 2 vezes, vão dizer que o pessoal do segundo esquadrão vai ser 7 fatorial. Então eles vão permutar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, só que essa informação está errada. Por que isso aqui está errada? Basicamente porque o exercício nos diz que o pessoal do terceiro esquadrão, eles estão sempre um do lado do outro. O pessoal do primeiro esquadrão também estão sempre um do lado do outro. O pessoal do sétimo esquadrão não, eles não estão um do lado do outro. Então, eles não vão apenas permutar entre si, eles vão permutar entre os elementos.
Então eu posso aqui ter o elemento A, aqui eu posso ter alguém do segundo esquadrão. E aqui eu posso ter o elemento B. Então não é que eu tenho o elemento A, o elemento B e o pessoal do segundo esquadrão. Eu posso ter o pessoal do segundo esquadrão permutando entre os elementos. Então eu vou dizer que cada pessoa que sobrou do segundo esquadrão é um elemento. Então o pessoal, aqui eu marquei errado, aqui é primeiro esquadrão, perdão aí, primeiro esquadrão. Eu vou dizer que o pessoal do segundo esquadrão, cada um deles é um elemento diferente. Você pode dar a letra, então vamos chamar eles de C, D, E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, aqui o pessoal do terceiro esquadrão, ele é um elemento só, porque eles vão estar sempre juntos. O pessoal do primeiro esquadrão também é um elemento só, porque eles vão estar sempre juntos. O pessoal do segundo esquadrão, como eles podem permutar entre si e permutar entre os elementos, eu vou dizer que cada um deles é um elemento. Então eu vou dizer que o pessoal do terceiro esquadrão representa um elemento, o pessoal do segundo esquadrão representa outro, e o pessoal do segundo, 7 elementos. Então 1, 7 dá um total de 9 elementos. Eu vou apagar aqui, agora que a gente já teve uma noção básica e anotou aquele 12 lá em cima. A gente tem 9 elementos que permutam entre si. Então aqui tem um elemento, aqui pode ter o elemento C, aqui é o elemento B, aqui pode ser o elemento D. Ou pode ser que aqui seja o elemento E, o elemento F, aqui é o elemento H e aqui o elemento A. Porque o elemento A, ele ocupa 3 posições uma do lado da outra, certo? Se eu tenho 9 elementos que permutam entre si, isso aqui, na verdade, vai ser 9 fatorial. Porque se eu tenho 3 elementos, se eu tenho 3 pessoas dentro de um elemento que permutam entre si, 3 fatorial. 2 pessoas dentro de um elemento, 2 fatorial. Mas se aqui eu não tenho pessoas juntas, eu tenho apenas 7 elementos, eu vou permutar agora os elementos entre si. 7 com mais 2 elementos, que é o elemento A e o elemento B, 9 elementos. Portanto, isso é 9 fatorial. Voltando aqui agora. Só com essas informações que a gente já deu antes, de que a primeira pessoa tem que ser do segundo esquadrão e a última do segundo esquadrão, eu tenho 72 fotos diferentes, independente do que está acontecendo aqui. Só com a informação de que o pessoal do terceiro esquadrão permuta 6 vezes e o pessoal do primeiro esquadrão permuta 2 vezes, eu já tenho mais 12 possibilidades de foto diferente. Mais 12 possibilidades de foto diferente aqui, sem saber o que está acontecendo nas extremidades. Mas se eu levar em consideração o que está acontecendo nas extremidades, isso aqui vai ser 72 vezes 12. Vai ser 4, isso aqui vai ser 14, 0, 2, 7. Isso aqui vai ser 864. Mas eu não vou apenas permutar as pessoas dentro dos elementos. Eu tenho que permutar os elementos em si. Aqui eu tenho um elemento que pode permutar com o B. Pode ser que o elemento A esteja aqui na frente e depois o B. Ou pode ser que o B esteja na frente e depois o A. E eu tenho 7 elementos que são do segundo esquadrão. Que pode ser B, A e alguém aqui do segundo esquadrão. Ou pode ser alguém aqui do segundo esquadrão e aqui ser BA. Ou pode ser B, alguém do segundo esquadrão e A. Ou pode ser B, uma outra pessoa do segundo esquadrão, porque as pessoas do segundo esquadrão são 7, elas não são a mesma pessoa. Então aqui seria uma pessoa do esquadrão X, uma pessoa Y do segundo esquadrão. E aqui seria uma pessoa Z do segundo esquadrão. Por isso que a gente trabalha com 9 fatorial, porque a gente está permutando os elementos entre si, e não as pessoas propriamente dito. Então isso aqui é 864 vezes 9 fatorial, que é a alternativa D do exercício. Espero que vocês tenham entendido.
Certinho, pessoal. Papo sério aqui com vocês. Você que está a fim de prestar EPICAR, AFA, SpaceX ou qualquer outro concurso relacionado ao militarismo, aqui embaixo vai ter link na descrição para vocês conferirem os nossos cursos e, acima de tudo, dar uma olhada no nosso material didático, que é bacana pra caramba. Então vocês não vão se arrepender. Espero que vocês contem com a gente, que a gente possa contar com vocês. Se vocês gostaram, também deixe o like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Obrigado.